Pessoal, boa noite. Eu acho que uma boa parte de vocês aí eu já conheço, né, que vão ser meus alunos, mas tem também uma parte dos alunos do professor Alessandro, então sejam todos bem-vindos aí. Essa é uma iniciativa que a gente decidiu, né, implementar esse ano, de montar uma aula inaugural com todos os alunos do laboratório. E a ideia dessa aula é mostrar algumas coisas legais para vocês, coisas que a gente não vai conseguir fazer no laboratório nesse semestre, tá? Mas são coisas que vocês vão descobrir que dá para ser feito de uma maneira muito mais simples do que vocês imaginam, tá? E, além disso, contar um pouquinho da história de alguém que hoje é professor do Instituto de Física, né, mas que passou por dificuldades semelhantes àquelas que vocês vão encontrar pelo caminho, tá? Então, ao invés de ou eu ou o Alessandro, né, dar essa aula, a gente convidou o professor Luiz Antônio, que é professor aqui do Instituto de Física, né, e nos últimos tempos tem se dedicado a algo que eu acho fantástico, que é a parte de divulgação de experimentos de física, né, ou de física experimental, para um público não tão embasado quanto vocês vão ser, né, mas também para alunos como vocês, para que vocês possam aproveitar, tá? Ele tem um canal aí, ele vai falar sobre essas coisas todas, né? Então eu queria agradecer ao professor Luiz e recebê-lo aqui com uma salva de palmas. Obrigado. Não sei se eu posso falar que eu gostaria de agradecer o convite, né? Mas eu agradeço o convite, tá? Acho que ninguém agradece o convite de trabalho. Mas é legal ter contato com vocês e também é legal falar um pouco da minha história, tá? Eu queria também falar um pouco da história do Instituto de Física de São Carlos. Isso é uma coisa extremamente importante, tá? O Instituto de Física de São Carlos, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ele nasceu dentro da escola de engenharia, tá certo? E aqui é o prédio do CDCC. Aqui era a escola de engenharia em 1954, quando foi fundada a escola de engenharia de São Carlos, tá? Então vamos pensar, naquela época os engenheiros eram os bambambam. E aí veio o professor Sérgio Mascarenhas e começou a montar o departamento de física, tá certo? Então devem ter dado para ele lá uma sala de 2 por 2 metros, é o que eu penso, tá certo? Porque esse espaço aqui não é tão grande. E aí ele começou a montar as coisas, tá certo? Começou a conseguir dinheiro de fora. Depois o Instituto de... a escola de engenharia veio para cá, tá certo? Para esse campus, né? Foi construído esse prédio do E1, que a ideia era construir 5 prédios desse, mas foi construído só um. E aí se criou o Instituto de Física e Química de São Carlos, tá? Quando eu entrei aqui, ainda era Química e Física junto, tá? E esse prédio aqui, tá certo, que vocês estão vendo, é o prédio que quando você está ali na cantina, você vê, tá certo? Você está na cantina, você vê esse prédio. Esse prédio foi construído com dinheiro americano. O Sérgio Mascarenhas conseguiu dinheiro da Marinha Americana para construir esse prédio, tá certo? O professor Sérgio Mascarenhas é esse cara aqui, tá certo? É o cara que começou a fazer tudo isso, tá certo? Então tem uma pessoa que contribuiu de uma maneira significativa para a formação do que nós temos hoje. Outra pessoa também que contribuiu de maneira significativa, muito significativa, foi o professor Milton Ferreira de Souza, tá? Ele é conhecido como Milton, tá? Então o professor Milton Ferreira de Souza, tá certo? Fez esse prédios, criou esse negócio do Instituto trabalhar com tecnologia, tá certo? Sabe, com física aplicada, isso é tudo coisa dele, né? E ele tem um grande mérito, tá certo? Dele pensar em formar coisas não para ele, tá certo? Mas ele queria que todo mundo fosse independente, tá certo? Isso era uma coisa muito legal, uma característica muito positiva do professor Milton. Outro cara que está aqui nessa foto também, tá certo? É o professor Almir, né? O professor Almir, ele é um cara que
que ele se dedicou quase 20 anos ao ensino de graduação aqui, tá certo? Então, durante 20 anos, ele conhecia todos os alunos, o problema dos alunos, conversava com os alunos, tá certo? Então, foi uma pessoa que foi muito, muito importante, tá certo? Para várias pessoas, tá? E hoje a gente tem esse negócio aí, que é todo esse, se vocês já andaram por aqui, né, tem dinheiro pra caramba enterrado aqui dentro, né? É muita grana, certo? É muito equipamento, tudo coisa, sabe? Um laser custa $200 mil, $100 mil, conta quantos lasers você tem aí, né? É muito dinheiro, tá certo? Vocês têm uma noção de quanto é a conta de energia elétrica do Instituto de Física de São Carlos, tá certo? Só a conta só do Instituto é R$100 mil. Então, todo mês tem que pagar R$100 mil, tá certo? Né? E aí, você vê, não tem economia. Tem lâmpada pra caramba aqui, né? Sala boa, ar-condicionado, tudo isso custa muito dinheiro, tá certo? E é isso que nós esperamos, tá certo? Que vocês saibam utilizar, né? E futuramente contribuam pagando impostos, né? Tem um livro que está na página do Instituto, tá? Esse livro foi escrito pelo professor Farias. Eu acho que vocês devem baixar esse livro e devem ler ele, tá? É bom você saber a história, como é que a coisa foi feita, tá certo? Todas as grandes universidades, elas têm isso. Então é legal, você vai lá e diz, pô, esse negócio foi feito assim, caramba, o cara tinha que fazer das tripas coração para conseguir dinheiro, tá certo? E os caras faziam mesmo, tá? Então, esses caras batalharam muito. Para você ter uma ideia, o primeiro computador instalado em São Carlos, quem conseguiu o dinheiro foi o professor Sérgio Mascarenhas. Né? Naquela época era uma fortuna um negócio desse. E ele colocou à disposição de todo o campus. Né? Então, essas coisas foram... E aí foi crescendo, foi ficando uma instituição muito forte. Tá certo? Mas leiam esse livro, tá certo? Tá? Agora, meu nome é Luiz Antônio de Oliveira Nunes, tá certo? Eu sou professor, sou pesquisador, tenho vários artigos, tá certo? Já sou muito velho, nasci em 1957, tá? Os pontinhos ali eu espero, nos próximos 20 anos, não ter que preencher, né? Tá? E eu fiz a graduação na Universidade Federal do Pará, tá certo? E aí eu vou começar a contar a minha história para vocês, tá certo? Para que vocês tentem, a partir dela, tá certo? Resolver alguns problemas que vocês provavelmente têm, tá? Então é o seguinte, tudo na sua vida você tem que montar uma estratégia, tá? Eu vim de uma família pobre e eu tinha que entrar na universidade. E naquela época, lá em Belém, só tinha uma universidade, que era a Universidade Federal. E ela era muito pequena, e ela era para todo o estado e os estados em volta. Era horrível, era muito competitiva. E eu era ciente que eu precisava entrar na universidade. E aí, qual foi a estratégia que eu montei? Foi fazer o seguinte, eu vou fazer física. Eu queria fazer engenharia eletrônica. Era isso que eu queria fazer. Eu digo, porque física eu sei que eu passo. E eu já vou estar dentro da universidade, tá? E aí foi o que eu fiz física, aí no outro ano eu fui fazer engenharia, fiz o outro vestibular e passei para engenharia eletrônica, tá certo? E depois, né, no decorrer do curso, e naquela época você podia fazer 2 cursos lá, tá? Em paralelo. Eu até comecei a fazer os 2 cursos em paralelo, mas depois eu comecei a descobrir que eu não gostava de engenharia, eu queria fazer física, eu queria ficar na universidade, eu queria fazer pesquisa, eu não queria trabalhar numa empresa, né? E aí eu acabei abandonando o curso de engenharia e fiquei fazendo o curso de física, né? E aí eu fiz o curso de física lá, tá certo? Eu era um estudante razoável, tá? E aconteceu uma coisa, né, que na hora você não entende, tá certo? Naquela hora que isso aí aconteceu, eu não entendi. Os meus professores lá, eles queriam que eu viesse para qualquer lugar, ou USP ou Unicamp, vim fazer mestrado, doutorado, e queriam que eu voltasse, tá? E aí, esses caras arranjaram um contrato, tá? Então, eu me formei na sexta-feira, segunda-feira, eu ia na universidade, eu ia assinar um contrato como professor da universidade, e quarta-feira eu vinha para cá.
Era isso que estava assim, né? Então, por isso não acontecia com ninguém. Ninguém se formava e arranjava um emprego excelente no outro dia, né? Luiz Antônio se formou, nem saiu de casa, tá? Fiquei lá, né? E aí o que acontece é que naquela época tinha os pacotes econômicos. Sábado aparece o seu Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda, né? E diz o seguinte: olha, nenhuma instituição federal contrata ninguém nos próximos 2 anos. Né? Porra, e estava tudo certo, eu ia segunda-feira assinar. Né? Eu já tinha me inscrito no programa de pós-graduação aqui, né? Mas não tinha nem pedido bolsa, que eu vinha com bolsa de lá, eu vinha com bolsa, salário, eu já vinha rico, tá? Né? E aí, depois, sábado, 8h15, eu não tinha mais nada, né? Aí eu digo, caramba, esse negócio só acontece comigo, puta merda, como eu sou azarado. É o que a gente pensa, que vocês pensam. Eu pensei naquela época isso, né? E aí eu telefonar aqui para o instituto e dizer, olha, não, mas eu preciso de bolsa. Ah, mas você marcou que você não precisava, mas eu preciso, minha senhora. Agora você não está entendendo, né? E aí acabou que eu vim para cá, né? E fiz o mestrado e o doutorado aqui, tá? E aí quando eu vim para cá, tá certo? A minha vida mudou, né? Porque eu já sabia mais ou menos que física era a minha praia. Mas eu não tinha muita certeza, porque eu nunca tinha vivido com pesquisadores, com gente que publica em revista internacional, laboratório com um monte de coisa. E quando eu cheguei aqui, tá certo? Eu descobri isso. Aí eu digo, caramba, é desses negócios mesmo que eu gosto, né? Tá? E aí eu fiz mestrado, doutorado, depois eu fui para os Estados Unidos, eu fiz pós-doutorado, Bellcore é uma divisão dos laboratórios Bell, né? E aí eu voltei para cá e montei meu grupo, tá certo? Hoje, eu trabalho com espectroscopia óptica de novos materiais, desenvolvimento de lasers, tá certo? E atualmente eu também estou trabalhando com desenvolvimento de nanotermômetros. O que é esse nanotermômetro? É um termômetro que você vai medir a temperatura de uma célula, tá? Então você consegue medir a temperatura de uma célula, tá? Depois eu posso falar quais são as aplicações que isso tem em medicina, né? Então, trabalho com instrumentação e gosto de fazer essas quinquilharias aí que vocês devem ver no meu canal, tá? Eu gosto de fazer isso, né? Tá? Mas uma coisa, tá certo, que eu sou muito motivado, a minha principal motivação, talvez de vida, seja desafio, tá? Eu adoro quando alguém chega comigo e diz que esse negócio não vai dar certo, tá? Meu amigo, é lógico, eu já me ferrei várias vezes, nem toda vez eu acerto, tá? Mas eu gosto disso, tá? Então eu digo, não, vamos ver se não vai, eu vou fazer esse negócio funcionar, sabe? Eu visto a camisa, eu acho bom ter esses desafios, né? Então eu sou uma pessoa, tá certo, que quando alguém diz, não, você não consegue fazer, eu vou me dedicar para fazer. São Carlos, não é porque eu estou aqui que eu vou falar isso, eu conheço vários lugares no Brasil, tá? A USP de São Carlos é o melhor lugar para você crescer, tá? Eu garanto para vocês isso. Por quê? Tudo aqui é perto, você pode vir todo dia, sábado, domingo, você está perto, você não precisa pegar ônibus, a maioria de vocês moram no entorno, estão morando, né? Então a sua vida fica mais fácil. A outra coisa é que aqui, pessoal, tem muita grana, tem muito dinheiro. Então o que você quiser, tá certo? Qualquer experimento que você vá querer fazer, tá certo? Você consegue fazer, tá? Não tem pobreza aqui, tá? Então é um lugar que você pode, sabe, crescer muito, crescer intelectualmente, fazer uma empresa, trabalhar em outro universo, fazer qualquer coisa. Eu sempre falo o seguinte, aqui em São Carlos, qualquer coisa tem. O cara pode não querer te emprestar, é diferente, mas que ter tem, tá? Aí você tem que saber como conseguir, tá? Uma coisa que vocês, tá certo, que estão ingressando agora, né? Vocês têm que tomar muito cuidado, tá certo? Quando eu vim de Belém para cá, eu já vim com a graduação pronta. Mas a minha casa era 3.000 quilômetros longe daqui, tá certo? Então, meu amigo, eu vim com medo, tá certo? E é natural você ter medo, tá certo? O medo te protege, tá? Agora, pô, você tem que montar suas estratégias para sobreviver a isso. Aqui, como nas grandes universidades fora do Brasil, você vai ter aula, tá certo? Com cara que é pesquisador, cara que publica em revista internacional. Tá certo?
Então o cara não vai te dar moleza, a cabeça do cara está funcionando. E isso é bom, né? Porque você te ensina a ser assim. Tá certo? Se você vai lá para uma universidade, lá no meio do mato que não tem nada, você não cresce. Tá certo? Agora, para você crescer com esses caras, você tem que se preparar, você tem que montar suas estratégias. Você tem que ter horário para estudar, horário para dormir, um monte de coisa. Tá certo? E eu garanto que se você tiver essa disciplina, você consegue. Tá certo? Você consegue fazer isso. Eu fiz, porra. Tá certo? Tá? Todo mundo dá para fazer. Fernando fez. Todos nós tivemos dificuldade. Tá certo? Todo mundo tem dificuldade. O cara dizer que não sei o que, é mentira. Tá certo? Né? Mas você se prepara para vencer isso. Né? Tinha um aluno que fez iniciação científica comigo, né? E aí ele saiu para uma área completamente diferente. E ele ia fazer uma prova dessa aí para um concurso, tá? Né? E aí eu falei para ele, pô, mas rapaz, você vai fazer esse negócio, é completamente, você nunca estudou isso. Aí o cara quebrou minhas pernas quando ele falou, rapaz, eu fiz curso com o Lidério. O Lidério é um professor aqui, ele é dura pra caramba, tá certo? Então, aí eu caí, caramba, é mesmo, o cara está preparado para fazer qualquer coisa. E aí ele foi lá, fez o concurso e passou em primeiro lugar. O cara se preparou, tá certo? Então isso aí é uma coisa que você consegue, tá certo? Você tem que se dedicar, você tem que ter horário, você tem que ter disciplina, tá certo? Aí você consegue, tá? O curso de física, se eu disser para vocês, não, é tranquilo, eu estou mentindo. Ou então, tá certo, tem coisa errada. O curso de física não é fácil, tá certo? Pô, você vai ser cientista, né? Pô, diferente, tá certo? É um curso difícil. Agora, porra, se você for se preparando, tá certo? Você tendo horário, estudando, não deixando nada atrasar, tá certo? Estou falando isso porque vocês começaram ontem, né? Então, não dá, tá certo? Tem um dia só de atraso, dá para corrigir. Então você tem que ter horário, tá certo? Eu tenho horário, tá certo? Na minha carteira, eu tenho um papel aqui, tá certo? Escrito com tudo que eu tenho que fazer. Ó, realizar 26 do W. Está tudo escrito aqui. Todo dia eu atualizo esse negócio. Tá certo? Né? Então, você tem que ter isso. Se você faz isso, tá? Eu garanto para você que você vai ter sucesso. Você está num lugar bom. Tá? Se você conseguir fazer os 2 primeiros anos em 2 anos, eu garanto que você faz qualquer coisa na sua vida. Certo? Tá? Então essa é a estratégia que você tem que fazer. Você tem que fazer os 2 primeiros anos do curso de física no mais próximo possível de 2 anos. Como você vai fazer isso? Se dedicando, tendo horário, estudando, tá certo? Tendo um caderno para anotar, tá certo? Aí você diz, pô, o cara está falando para mim ter caderno, pô, todo mundo tem caderno, né? Não, eu dei aula para uma turma aqui da engenharia que só tinham 6 pessoas que usavam caderno. Só 6 pessoas anotavam. Aí eu achei estranho, né? Eu digo, caramba, só 6 caras anotam, né? Pô, estranho isso. O resto, né? Eu perguntei, mas vocês tiram o xerox? E o cara falou, não, a gente fotografa com o celular. Porra, é importante que vocês tenham um caderno. É importante que você anote. Aquilo ali, quando o professor está fazendo aula lá, escrevendo devagarzinho, você tem que gastar aquele tempo. Aquilo ali já faz parte das suas horas de estudo, né? E aí eu perguntei, pô, mas por que vocês não têm caderno? O cara disse, não, lá no cursinho tudo era apostilado, a gente não precisava escrever nada. Eu digo, não, pô, mas aqui você precisa escrever, você precisa anotar, isso é importante, né? E aí os caras começaram a fazer, tá certo? Mas aí eu caí na besteira de falar para um amigo meu, eu digo, pô, os meus alunos, eles não usam caderno. Aí o cara falou, rapaz, eu vou olhar lá na minha turma também. Aí ele olhou na turma dele, e os alunos dele também não usavam caderno, ele ficou calado. No dia da prova ele falou, pessoal, prova com consulta para quem tiver caderno. Tá? Então essas coisas você tem que ter, tá certo? Você tem que saber. Então, e aí você vai ter sucesso. Tá? Eu garanto para vocês que você vai ter sucesso, basta que você se organize, né? É muito difícil, né, você se organizar, tá certo? Eu, às vezes, a minha vida, eu começo a ficar completamente desorganizado. Aí eu tenho que parar e dizer, não, peraí, daqui para frente eu tenho que me organizar. Porque aí você vê as coisas irem acontecendo.
né? Vocês têm que ter horário para dormir, vocês têm que ter horário para estudar, vocês têm que ter tudo isso aí, tudo esquematizado. Não adianta você ficar estudando até 6, 5 horas da manhã para fazer prova às 8. Você vai se ferrar, você vai chegar cansado. Você não vai chegar a 100%. Né? Agora, se você for estudando todo dia, você não vai ter problema. Tá? Todo dia você está lá, acabou-se. A outra coisa, né, que acontece com todos nós, né, é a porra do remorso. Né? Tá? O que é? Tá? Eu vou falar um negócio que a avó de um amigo meu fala. Você nem caga nem desocupa a moita. O que quer dizer isso? Quando você está na festa, você está pensando que você devia estar estudando. Quando você está estudando, você pensa que você devia estar na festa. Né? Então é horrível a sua vida. Sua vida é esse dilema. Então, meu amigo, você tem que chegar lá, não, vou estudar, vou me dedicar. Olha, vou na festa agora, vou me divertir, tá certo? É tantos % do meu tempo. E, pô, só vou pensar nisso. Né? Senão fica naquele negócio. Todos nós temos isso. Então a gente tem que se policiar, né? Para que a gente tenha os nossos momentos de lazer de altíssima qualidade. Por que de altíssima qualidade? Porque eles não vão ser muito duradouros. Você não vai poder se dedicar, deixar 70% para lazer e 30% para trabalho ou para estudo. Isso não existe. Né? Não existe. O seu tempo de lazer é reduzido. Então ele tem que ser de alta qualidade. E para isso você precisa, né, estar focado ali em se divertir, brincar, acabou-se. Estar com seus amigos. Né? Então isso é uma coisa extremamente importante que vocês comecem a pensar, tá certo? Daqui para frente. Tá certo? Vocês não me conhecem ainda, talvez tenham me visto pelo corredor, mas eu tenho muito interesse que vocês tenham sucesso. Tá certo? Tá? Eu tenho muito. Aí você diz, porra, mas esse cara nem me conhece, como é que esse cara quer que eu tenha sucesso? Porque é o seguinte, eu quero que vocês paguem imposto de renda. Se vocês não pagarem imposto de renda, a minha aposentadoria vai pro saco. E eu já paguei essa porra. Tá certo? Né? Então eu quero que vocês paguem. Tá? Eu quero que vocês tenham sucesso, que vocês paguem imposto de renda. Certo? Isso aqui custa uma fortuna. Agora vocês estão usando, vocês precisam pagar esse negócio para outras pessoas usarem depois. E pagar a minha aposentadoria também. Né? Tá certo? Então eu tenho muito interesse que vocês tenham sucesso. Agora eu também sou ciente que não existe caminho fácil. Tá certo? Você vai ter que se dedicar, você vai ter que correr atrás. Não existe. Tudo que é fácil, você vai se ferrar lá na frente. Né? Para isso você precisa se preparar. Tá certo? A melhor coisa, quando você está se preparando para ir para uma guerra, é você ser treinado por um cara muito rígido. Tá certo? Porque você vai ser bem preparado. E você vai sobreviver e vai voltar. Tá certo? E vai pedir para as pessoas pagarem imposto de renda para você. Se você for treinado por um cara devagar, você está ferrado. Então é o seguinte, tome muito cuidado com as pessoas que cobram de você. Tá certo? Tá? Não pensem que essas pessoas estão cobrando de vocês, essas pessoas são teus inimigos. Tá? Quando o cara é teu inimigo, não é teu inimigo. É lógico que toda cobrança tem um limite. Tá certo? Tudo tem limite. Mas se o cara for muito bonzinho, o cara é teu inimigo. Tá certo? Ele não está sendo justo com você. Porque a vida vai te cobrar. A vida é igual a um restaurante. Ninguém sai sem pagar a conta. Certo? Tá? Vocês sabem a piadinha, essa é uma outra piadinha também, que é da avó do professor Eduardo. Acho que alguns de vocês talvez vão ter aula com ele de Física 1. A piadinha da andorinha. Conhece esse negócio aí ou não? Tinha uma andorinha, tá certo? Né? Que ela vinha voando, tá? Vinha voando lá, aí começou a pegar um frio do caramba, uma frente fria, tá certo? A andorinha congelou e caiu numa grama lá. Tava só gelo, tava morrendo a andorinha. Tá certo? Pô, passou uma vaca, jogou aquele monte de cocô quente em cima da andorinha. Sabe? Né? A andorinha começou a esquentar, começou a ficar feliz, começou a cantar. Tá certo? Na hora que ela estava cantando, passou um gavião, o gavião viu, o gavião embicou lá, pegou a andorinha. Né? Moral da história. Nem todo mundo que te joga merda é teu inimigo. Nem todo mundo que te tira da merda é teu amigo.
Agora, se você está na merda, você tem que sair o mais rápido possível e calado, certo? Né? Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver, certo? Né? A gente, às vezes, pensa que as pessoas muito boazinhas são nossos amigos, não são. O cara não está te cobrando, o cara não está te preparando. Tá certo? Né? Então, isso é uma coisa que você tem que, sabe, dizer o seguinte, não, peraí, eu preciso olhar isso com cuidado. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, né? Vocês já conversaram com o diretor, tá certo? Ele está muito interessado em reforçar mais um estudo de graduação aqui. Tá? Então, isso é uma grande oportunidade para vocês. Tá certo? Né? Aqui, o Instituto de Física de São Carlos tem muito dinheiro. Você pode ter monitor, você pode ter um monte de coisa, tem todos esses programas, tá certo? Se você tiver dificuldades. Então, agora não adianta criar uma turma de monitoria para você ter exercícios extra, se vão 3 gatos pingados, aí não dá, porra. Né? Então, todas essas coisas têm possibilidades. Tá certo? Existem vários programas para quem não tem grana aqui na USP. Tá certo? Vários tipos de bolsa, esse tipo de coisa. Pô, a primeira pessoa que você tem que conversar é com a Isabel. Vocês já conhecem a Isabel da seção de alunos, não já? Ela é a primeira pessoa. Ela vai te dar todas as informações. Tá certo? Né? Tá certo? E aí depois você conversa com o seu professor, vai com o coordenador da graduação, conversa com o diretor. Tá certo? Tá? Essas coisas são para vocês. Né? Por quê? Porque nós queremos que vocês tenham sucesso. Tá? Tá? Então isso é muito, muito importante. Tá certo? Tá? E aquele negócio. Todos nós tivemos dificuldade. Quando eu vim de Belém para cá, eu tive dificuldade. Quando eu fui fazer pós-doutorado, eu tive dificuldade. Porque é outro nível. Eu fui para uma empresa, tá certo? Um laboratório, porque tinha 1000 pesquisadores. Tá certo? Pô, bicho, você tem que trabalhar para caramba, para você estar ali pelo meio. Né? É diferente. O cara todo de excelente formação. Diz, não, porra, vou ter que meter ficha. Tá certo? Tá? Então pensem nisso. Tá? Não acreditem em muitas facilidades. Né? Tentem se organizar. Né? E uma coisa muito importante é que você descubra a sua praia. Tá certo? Né? Você tem que descobrir a sua praia. Uma coisa que você realmente seja feliz. Tá certo? Depois eu gosto do que eu faço. Sabe? Eu venho sábado, venho domingo, venho um monte de vezes aqui. Tá certo? Eu gosto disso. Tá? Então eu me sinto muito feliz com isso. Tá? Sabe? Eu podia não estar fazendo essas coisas, podia não ter vindo aqui hoje. Tá? Né? Mas eu gosto desse negócio. Tá? Então, por quê? Porque isso é a minha praia. Né? Então você diz o seguinte, não, porra, essa aqui é a minha praia, eu vou fazer. Aí você tem que se dedicar. Não é porque é sua praia, porque é fácil. Porque não, eu gosto desse negócio. Eu vou entrar de cabeça. Quando vocês chegarem em casa, eu queria que vocês olhassem 2 vídeos no YouTube. Eu não sei se vocês conhecem um cara chamado Clóvis de Barros Filho. Conhecem, né? Então é o seguinte, quem não conhece vai lá e vê. Aí a primeira coisa que você coloca assim, foda-se a pedagogia, já vai aparecer um. Esse foda-se tu corta, Bracho. Tá? Se coloca lá, vai aparecer um vídeo. Depois você coloca um outro, que é Clóvis de Barros Filho, no Jô Soares, parte 2. Que é o cara se identificando com uma coisa que ele gosta de fazer. Tá certo? É um negócio legal, é uma coisa de motivação. Tá certo? E talvez, eu acho que a gente tem que olhar esses exemplos. O cara dá uma puta floreada, lá não deve ter acontecido tudo aquilo, tá certo? Né? Mas é legal, você diz, porra, você tem que descobrir o que você gosta. Tá certo? Se eu fosse engenheiro, fosse trabalhar numa empresa, eu não seria, tá certo? Eu não ia gostar, tá certo? Tá? Eu prefiro ficar aqui na universidade, enchendo o saco dos alunos, cobrando, tá certo? Um monte de gente, né? Eu gosto disso, né? E também gosto quando as pessoas têm sucesso. Fico muito feliz quando os estudantes, né, que eu orientei, tá certo? Que trabalharam comigo, que eles têm sucesso, sabe? Eu acho, sabe, legal. Esse cara que me falou lá, não, eu consigo estudar qualquer coisa. Eu estudei com o Lidério. O cara falou assim mesmo. Porra, eu digo assim, caramba, eu não pensei nesse negócio. Né? E é verdade, porra. O cara é muito bem preparado. E isso é muito bom, né? Porque o cara se garante. Tá certo? O cara está preparado para fazer qualquer coisa. Tá certo?
Então, pensem nisso, tá certo? Você tem que se dedicar, correr atrás, tem que ter tempo para tudo. Você precisa também ter um tempo para você descansar, né? Isso é importante, tá certo? Né? Todo mundo precisa de uma vagabundagemzinha, não muita, né? Mas você precisa fazer isso, tá? Né? E aquele negócio, olha, eu espero que vocês tenham sucesso. Por quê? Porque eu preciso que vocês tenham sucesso. Se vocês não tiverem sucesso, minha aposentadoria, ó, vai pro saco, tá? Então, muito obrigado.